Filme de ação norte-americano de 2012, dirigido por Simon West. O roteiro foi escrito por Richard Wenk e Sylvester Stallone, baseado em uma história criada por Ken Kaufman, David Agosto e Wenk. A trilha sonora do filme foi composta, mais uma vez, por Brian Tyler. Trata-se da sequência do filme de 2010, Os Mercenários, e marca o segundo capítulo da franquia. O filme reúne um elenco de peso, repleto de estrelas icônicas do cinema de ação, incluindo Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Randy Couture, Terry Crews, Liam Hemsworth, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. Neste capítulo, os mercenários são enviados para uma missão aparentemente simples, mas as coisas tomam um rumo sombrio. A missão rapidamente se transforma em uma busca pessoal por vingança, depois que um mercenário rival, chamado Jean Villain, mata um dos membros da equipe. Com os ânimos à flor da pele, o grupo parte para caçá-lo, apenas para descobrir que ele também está ameaçando o mundo com uma arma letal capaz de causar destruição em massa. A missão deles deixa de ser apenas uma busca por justiça para o amigo caído e passa a ser uma corrida para impedir uma catástrofe global. As filmagens principais de Os Mercenários 2 duraram cerca de 14 semanas, com início em setembro de 2011. A produção operou em uma escala massiva, sustentada por um orçamento estimado em cerca de 100 milhões de dólares. Com um orçamento tão vultoso e um elenco estelar composto por astros de ação mundialmente famosos, o filme buscou entregar visuais de alto impacto, sequências de ação em grande escala e cenários internacionais que estivessem à altura da dimensão da história. Para dar vida na aventura global do filme, a equipe de produção realizou filmagens em diversos locais ao redor do mundo. Uma parte significativa do filme foi rodada na Bulgária, país que ofereceu as paisagens e os cenários ideais para muitas das cenas de ação e ambientes militares. Algumas sequências também foram filmadas em Hong Kong, conferindo um toque dinâmico e internacional à produção. Além disso, a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, serviu de locação para cenas-chave, contribuindo para a mescla de cenários urbanos e ambientes selvagens que a história exigia. No entanto, a produção não transcorreu sem dificuldades. Durante as filmagens na Bulgária, ocorreu um trágico acidente, no qual um dublê perdeu a vida enquanto realizava uma sequência de ação. O incidente chamou a atenção para os riscos envolvidos na criação de filmes de ação de alta intensidade e gerou discussões sobre os padrões de segurança nos sets de filmagem. Além disso, o projeto também enfrentou reações negativas por causar danos ambientais durante as filmagens na Bulgária. Certas atividades de filmagem teriam prejudicado áreas naturais, provocando críticas de grupos ambientalistas e levantando preocupações sobre o impacto de grandes produções nos ecossistemas locais. Apesar da controvérsia e dos desafios, o filme concluiu suas filmagens e avançou para a pós-produção, entregando, por fim, a ação explosiva e a escala global que o público esperava da sequência. Os Mercenários 2 foi lançado primeiramente na Europa, em 16 de agosto de 2012, e chegou aos cinemas da América do Norte um dia depois. O filme causou um impacto poderoso nas bilheterias globais, arrecadando a impressionante soma de 315 milhões de dólares em todo o mundo. Curiosamente, o desempenho do filme foi ainda melhor no mercado internacional do que na América do Norte, demonstrando a força da base de fãs dessas estrelas de ação ao redor do planeta. No que diz respeito às críticas, o filme foi, de modo geral, considerado um avanço em relação ao primeiro longa-metragem da série. Muitos críticos sentiram que a sequência entregou exatamente o que o público desejava: mais ação, um arsenal mais pesado e uma sensação de diversão ainda mais acentuada. O uso mais intenso do humor, combinado com cenas de ação exageradas e momentos que agradaram em cheio aos fãs, trazendo à tona lendários heróis de ação, transformou a experiência em algo mais divertido e prazeroso para muitos espectadores. No entanto, nem tudo foi alvo de elogios. A trama e os diálogos foram criticados por alguns analistas, que os consideraram superficiais, previsíveis ou excessivamente clichês. Ainda assim, o carisma das estrelas, a energia vibrante e os elementos de fanservice foram suficientes para manter o público entretido. Para estender a empolgação para além das telas de cinema, foi lançado em 31 de julho de 2012 um jogo eletrônico disponível para download,
apenas algumas semanas antes da estreia do filme. O jogo serviu como um prelúdio aos eventos narrados no longa-metragem, oferecendo aos fãs a oportunidade de se colocarem no lugar dos personagens, empunharem suas armas características e vivenciarem a ação de uma maneira totalmente interativa. O sucesso da sequência abriu caminho para a continuidade da franquia. Um terceiro filme, intitulado Os Mercenários 3, The Expendables 3, foi oficialmente lançado em 15 de agosto de 2014, trazendo de volta rostos familiares e introduzindo na série ainda mais estrelas de ação de grande renome. A história tem início com a equipe dos mercenários recebendo uma nova missão no Nepal. O objetivo do grupo é resgatar um empresário chinês que foi feito refém por um grupo militante local. A tarefa parece simples à primeira vista, mas, quando se trata desta equipe, o perigo é sempre uma garantia. Liderando o esquadrão está Barney Ross, o comandante experiente e de fibra inabalável, que já presenciou mais batalhas do que a maioria dos homens conseguiria sequer imaginar. Ao seu lado encontra-se Lee Christmas, um amigo próximo e braço direito de total confiança, conhecido por sua destreza inigualável no manejo de facas. Juntando-se a eles está Yin Yang, um artista marcial altamente treinado, cuja velocidade e habilidades de combate o tornam letal em confrontos corpo a corpo. O grupo conta ainda com o apoio de Hale Caesar, o especialista em armamento pesado da equipe, que nutre uma paixão por armas de grande porte e explosões ainda maiores. Toll Road, o especialista em demolições, contribui com seu vasto conhecimento sobre explosivos e destruição tática. Já Gunnar Jensen, imprevisível e, por vezes, mentalmente instável, agrega à equipe uma força bruta e uma agressividade implacável. A mais nova adição à equipe é Billy the Kid, um jovem e talentoso atirador de elite, repleto de potencial e ainda no início de sua carreira como mercenário. Apesar da pouca idade, Billy já provou ser um exímio atirador, conquistando seu lugar entre os veteranos calejados pela batalha. Os mercenários invadem o Nepal com força total, empregando suas habilidades únicas, trabalho em equipe e um poder de fogo implacável para romper as linhas inimigas e localizar seus alvos. Eles conseguem resgatar o empresário chinês sequestrado, libertando-o com sucesso das mãos da milícia. Durante a missão, eles também encontram e libertam Trent Mauser, um colega de operações e antigo rival de Barney Ross, tornando o resgate ainda mais inesperado. Com a missão concluída, Yin Yang decide afastar-se temporariamente da equipe para escoltar o empresário resgatado de volta à China em segurança. O restante do grupo se prepara para retornar para casa, sem saber que sua próxima missão os conduzirá a uma das batalhas mais pessoais e dolorosas que já enfrentaram. Após completarem sua missão, a equipe retorna à sua base habitual em Nova Orleans. O alívio de mais um trabalho concluído traz um momento de calma, e durante esse período mais tranquilo, Billy, the Kid, se abre com Barney. Ele compartilha algo profundamente pessoal. Planeja se aposentar da vida de mercenário no final do mês. Billy explica que deseja deixar para trás a violência, o perigo e as constantes missões de vida ou morte. Seu sonho é simples e puro. Ele quer sossegar e construir uma vida pacífica ao lado de sua namorada, Sophia, a mulher que ele verdadeiramente ama. Barney, embora surpreso, compreende. Billy é jovem, talentoso e ainda tem a chance de ter um futuro normal. Algo que Barney sabe que a maioria dos homens em sua linha de trabalho jamais consegue alcançar. No entanto, esse momento de paz não dura muito. Barney logo é abordado pelo agente da CIA, Sr. Church, um homem com quem ele mantém um histórico tenso e complicado. Church pressiona Barney a aceitar uma nova tarefa, uma que não é opcional. A missão consiste em recuperar um item misterioso de um avião militar que caiu na Albânia. Church também designa uma pessoa de fora para se juntar à equipe. Maggie Chan, uma habilidosa especialista técnica que deverá acompanhá-los e garantir que o trabalho seja realizado corretamente. Embora relutante em assumir a missão, e nada entusiasmado com a ideia de trabalhar com alguém que não conhece, Barney concorda. Um acordo com Church é um compromisso do qual ele não pode fugir. Uma vez na Albânia, os mercenários localizam os destroços e recuperam o item escondido no interior do avião. Justo quando tudo parecia estar correndo bem, a situação toma um rumo repentino e devastador.
A equipe sofre uma emboscada armada por um impiedoso criminoso internacional e traficante de armas chamado Jean Villain. Ao seu lado está seu frio e leal segundo em comando, Hector, juntamente com seu exército particular conhecido como os Sangs, mercenários perigosos, desprovidos de consciência e de qualquer misericórdia. Os mercenários percebem rapidamente que estão em desvantagem. Villain e seus homens capturaram Billy. Villain apresenta a Barney um ultimato cruel. Entregue o item recuperado ou Billy morrerá. Sem ter escolha e com o tempo se esgotando, Barney entrega o item para salvar seu companheiro de equipe mais jovem. Mas, mesmo após conseguir o que queria, Villain não demonstra qualquer honra. Em um ato chocante de brutalidade, ele crava uma faca diretamente no coração de Billy, com um único chute letal, matando-o instantaneamente. A equipe nada pode fazer além de assistir enquanto Villain embarca em um helicóptero com seus homens e desaparece no céu, deixando para trás raiva, silêncio e desolação. O luto atinge o grupo com força. A morte de Billy é dolorosa, insensata e pessoal. E Barney recupera uma última carta que Billy havia escrito para Sofia. Palavras destinadas à vida que ele esperava ter. Uma vida que agora jamais viverá. Os mercenários sepultam seu camarada caído, dando-lhe o descanso final com respeito e pesar. De pé, diante do túmulo, fazem uma promessa silenciosa, porém poderosa. Esta já não é uma missão para a CIA. Agora é uma guerra pessoal. A equipe jura vingança, não como mercenários contratados, mas como irmãos em busca de justiça para um dos seus. Enquanto os mercenários atravessam uma vila remota em sua caçada por Villain, deparam-se com uma cena de partir o coração. A vila está repleta apenas de mulheres, todas armadas e em vigília, protegendo seus filhos dos soldados de Villain. O medo paira pesado no ar. As mulheres explicam que os homens da vila foram levados pelo exército de Villain, os Sangs, forçados a trabalhar como escravos em uma mina próxima. Nenhum deles jamais retornou. Dia após dia, as mulheres esperam, na esperança de ver seus maridos, irmãos ou filhos voltarem para casa. Mas a esperança está se esvaindo. Elas imploram aos mercenários que ajudem a salvar seu povo antes que todos estejam perdidos para sempre. Pouco tempo depois, os Sangs chegam para levar mais moradores da vila. Mas desta vez eles não estão preparados para o que os aguarda. Os mercenários atacam com força e rapidez, lançando uma emboscada feroz. Em um combate rápido e brutal, eles eliminam os soldados e protegem os moradores, proporcionando ao povo seu primeiro momento de alívio em muito tempo. Com as informações coletadas na vila, a equipe descobre a localização da operação de Villain, a mina onde os prisioneiros estão sendo explorados até a morte. Eles lançam um ataque ousado usando sua aeronave, mergulhando sob fogo pesado para romper as defesas de Villain. Mas, durante o assalto, o avião da equipe colide diretamente contra a mina, forçando-os a continuar a missão a pé. Os mercenários abrem caminho lutando pelos túneis subterrâneos e conseguem libertar os mineiros escravizados, reunindo familiares que acreditavam nunca mais se ver. Mas a vitória dura pouco. Villain e seu braço direito, Hector, conseguem escapar, levando consigo a carga que estavam extraindo. Plutônio roubado, perigoso o suficiente para ameaçar o mundo. Antes de fugir, Villain detona explosivos espalhados por toda a mina. Uma enorme cadeia de detonações ecoa pelos túneis, provocando o colapso da estrutura. Pedras desabam, passagens desmoronam e nuvens de poeira enchem o ar. Os mercenários, juntamente com os mineiros resgatados, ficam presos dentro da mina em colapso, apanhados em uma luta desesperada contra o tempo e o peso esmagador da terra ao seu redor. Justo quando toda a esperança parece perdida dentro da mina em colapso, a ajuda chega de uma fonte inesperada, porém familiar. O agente da CIA, Sr. Church, juntamente com o sempre confiante e competitivo mercenário Trench, irrompe através dos escombros com uma equipe de resgate. Eles libertam os mineiros presos e retiram os mercenários dos túneis em colapso, bem a tempo. Com todos a salvo, Church e Trench decidem que essa luta agora é pessoal também para eles. Eles unem forças a Barney e sua equipe para o ataque final, a fim de deter Villain de uma vez por todas. Sua perseguição os leva a um aeródromo, onde Villain e seu exército de Sangs se preparam para escapar com o plutônio roubado. Se aquele avião decolar,
as consequências se estenderão muito além de uma única missão. O mundo ficará à mercê de um homem que prospera no caos e lucra com a destruição. Antes que Villan consiga efetuar sua fuga, os mercenários atacam com força total. Tiros irrompem, explosões sacodem a pista de pouso e o campo de batalha se transforma em uma tempestade de balas e combate corpo a corpo. Em meio ao caos, Booker, o lobo solitário, retorna para emprestar seu poder de fogo à luta, somando-se à força imparável que agora avança contra o exército de Villan. A batalha se intensifica. Lee Christmas se vê cara a cara com Hector, o leal braço direito de Villan. Os dois travam um confronto feroz, e Christmas o encerra com um golpe mortal, decapitando Hector e removendo do campo o aliado de maior confiança de Villan. Enquanto isso, Barney finalmente confronta Villan. Não há armas de fogo, não há distância. Apenas dois líderes, cara a cara, acertando as contas de uma rivalidade que se tornou profundamente pessoal. Eles se enfrentam em uma brutal luta corpo a corpo. Raiva, luto e justiça, impulsionando cada golpe. Villan mostra-se habilidoso e impiedoso, mas a determinação de Barney é ainda mais profunda. Com um golpe final decisivo, Barney crava uma lâmina em Villan, matando-o e vingando a morte de Billy. O homem responsável por tanta dor, perda e sofrimento cai. E com isso, os mercenários finalmente põem fim ao plano de Villan e à ameaça que ele representava para o mundo. Na quietude que se segue ao brutal confronto, a poeira finalmente começa a baixar. Com Villan fora de cena e a ameaça do plutônio roubado eliminada, há uma sensação de desfecho, embora não isenta do peso de tudo o que foi perdido ao longo do caminho. Para reconhecer o trabalho concluído, e talvez para saldar sua própria dívida pendente, o Sr. Church presenteia Barney com um antigo biplano Antonov AN-2. É uma aeronave clássica e robusta, longe de ser luxuosa, mas que carrega personalidade, história e charme. De certa forma, ela simboliza os próprios mercenários, da velha guarda, desgastados pela batalha, mas ainda voando com força. Após entregar o avião, Church, Maggie, Booker e Trent despedem-se da equipe. Seus caminhos se separam mais uma vez, com cada um retornando às suas próprias vidas e missões. Por um instante, a sensação é a do fim de um capítulo selvagem, um capítulo marcado por dor, vingança e alianças inesperadas. Enquanto isso, longe dali, na França, Sofia recebe algo que jamais esperava. À sua porta, ela encontra uma caixa. Dentro dela, há uma grande quantia em dinheiro, o suficiente para mudar sua vida. Mas não é isso que faz seu coração parar. Repousando sobre o dinheiro está a carta que Billy escreveu antes de morrer. Nela, ele compartilha seus sonhos, suas esperanças e o futuro que desejava construir ao lado dela. As palavras que ela lê estão repletas de amor, sinceridade e a promessa de uma vida que o destino cruelmente lhe roubou. É um momento agridoce, ao mesmo tempo um presente e um adeus. De volta à equipe, os mercenários embarcam no velho Antonov e preparam-se para a decolagem. À medida que o avião sobe aos céus, os homens prestam uma última homenagem ao irmão que perderam. Juntos, eles erguem um brinde a Billy, honrando sua memória, sua coragem e o coração que ele dedicou à equipe. Há tristeza, mas também orgulho. Embora jovem, Billy morreu entre guerreiros e jamais será esquecido. O avião parte rumo ao horizonte, levando consigo uma equipe transformada para sempre, unida agora não apenas pelo combate, mas pela lealdade, pela perda e pela irmandade. Sylvester Stallone retorna como Barney Ross, o líder veterano dos mercenários. Ross é o elo que mantém a equipe unida, duro, experiente e ferozmente leal aos seus homens. Atrás das câmeras, Stallone mais uma vez se entregou totalmente às exigências físicas do papel. Conhecido por desafiar seus próprios limites, ele fez questão de realizar suas próprias cenas de ação, apesar dos avisos dos médicos para que não o fizesse. Ele já havia passado por diversas cirurgias para reparar lesões graves, incluindo uma fratura na coluna e uma lesão no pescoço sofrida durante as filmagens do primeiro filme da franquia, mas ainda assim recusou-se a recuar. Stallone acreditava que, se fosse interpretar um líder destemido nas telas, precisava conquistar esse status com suor real, cicatrizes reais e ação de verdade. Jason Statham interpreta Lee Christmas,
o braço direito de Barney e o mestre das lâminas da equipe. Christmas é rápido, habilidoso e letal com uma faca, afiado tanto no combate quanto na personalidade. Statham descreveu seu personagem como o tipo de cara com quem qualquer pessoa comum poderia se identificar. Um herói do trabalhador. O tipo de cara com quem você gostaria de tomar uma cerveja. Seu charme realista, espirituoso e direto faz de Christmas não apenas um lutador, mas um dos membros da equipe com quem o público mais se conecta. Ele é o amigo confiável, o soldado leal e o homem que sempre cobre a retaguarda de Barney quando as coisas ficam difíceis. Jet Li retorna como Yin Yang, o inigualável especialista em combate corpo a corpo da equipe. Rápido, ágil e incrivelmente preciso, o estilo de luta de Yang frequentemente rouba a cena em qualquer sequência da qual ele participe. No entanto, devido a conflitos de agenda com seu trabalho no filme Flying Swords of Dragon Gate, Jet Li pôde aparecer apenas na sequência de abertura do filme. Embora seu tempo de tela seja curto, ele deixa uma forte impressão, participando da missão de resgate de alta energia que dá início ao filme e lembrando ao público por que sua presença nas artes marciais é tão icônica. Dolph Lundgren aparece como Gunnar Jensen, um dos membros mais imprevisíveis e instáveis dos mercenários. Jensen é um homem moldado por uma vida inteira de violência, pela fadiga de batalha e pelas cicatrizes emocionais da guerra. Anos de combate o deixaram mentalmente desgastado, e sua luta contra o alcoolismo apenas intensifica o caos interior que ele enfrenta diariamente. Apesar de seu jeito rústico, existe um estranho charme e uma vulnerabilidade sob sua aparência durona, o que o torna, ao mesmo tempo, perigoso e curiosamente cativante. Curiosamente, partes da própria vida de Lundgren foram incorporadas ao personagem. Na realidade, Lundgren possui formação em engenharia química, e Stallone achou esse detalhe tão fascinante que decidiu torná-lo parte da história de fundo de Gunnar também. Essa mistura de ficção e história real confere ao personagem uma camada inesperada de profundidade, revelando que, por trás do comportamento selvagem, existe um homem que já foi inteligente, disciplinado e que seguia um caminho de vida completamente diferente. A princípio, Lundgren não tinha certeza se queria retornar para a sequência. O rascunho inicial do roteiro não oferecia atividades suficientes para seu personagem, e ele sentiu que Gunnar carecia de propósito. Mas depois que as reescritas conferiram a Jensen mais personalidade, humor e profundidade emocional, Lundgren mudou de ideia e aceitou o papel. A versão final permitiu-lhe explorar Gunnar de uma maneira que se revelou ao mesmo tempo divertida e surpreendentemente pessoal. Chuck Norris junta-se ao filme no papel de Booker, um lendário guerreiro lobo solitário e ex-operativo militar que abandona seu isolamento para ajudar seus antigos companheiros de equipe. Booker surge quase como uma figura mítica, calmo, destemido e aparentemente imbatível. O nome de seu personagem constitui uma homenagem especial ao filme de ação de 1978, Good Guys Wear Black, no qual Norris interpretou um personagem chamado John T. Booker. Essa referência serve como um respeitoso aceno tanto à sua fase inicial de carreira quanto ao legado do cinema de ação da velha guarda. As cenas de Booker também fazem alusão ao fenômeno da cultura pop conhecido como Chuck Norris Facts, aquelas piadas humorísticas e exageradas que retratam Norris como um ser super-humano invencível. Em um momento memorável, Booker menciona casualmente ter sido picado por uma cobra, apenas para acrescentar, logo em seguida, que foi a cobra quem morreu. Trata-se de uma piscadela lúdica para o público, reconhecendo as piadas de internet que circulam há tanto tempo e integrando-as ao espírito descontraído e divertido do filme. Randy Couture retorna como Toll Road, o especialista em demolições da equipe, um sujeito firme e sensato. Embora seu trabalho gire em torno de explosivos, Toll Road é, ironicamente, uma das personalidades mais estáveis do grupo. Randy Couture descreveu seu personagem como a cola que mantém todos esses caras disfuncionais unidos. E é exatamente assim que ele atua dentro da equipe. Cercado por mercenários intensos, imprevisíveis e muitas vezes emocionalmente abalados, Toll Road proporciona o equilíbrio. Ele é o pensador calmo, a voz da razão e a força estabilizadora que ajuda a manter os mercenários unidos,
especialmente nos momentos em que os egos e os ânimos começam a se exaltar. Terry Crews retorna como Hail Caesar, o mestre em armamentos pesados e poder de fogo de alto calibre da equipe. Caesar é conhecido por empunhar armas maciças do tipo barril, capazes de dizimar as forças inimigas com uma força avassaladora. Sua presença traz energia, humor e uma intimidação visceral para a equipe. Caesar é ruidoso, ousado e destemido, qualidades que Terry Crews amplifica com seu carisma natural. Quando Caesar entra em uma batalha, sua arma de escolha não é apenas um fuzil. Ela parece um canhão em mãos humanas, transformando o combate em um espetáculo de puro poder destrutivo. Liam Hemsworth junta-se ao elenco como Billy the Kid, o membro mais jovem dos mercenários. Billy é um ex-atirador de elite militar cuja experiência no Afeganistão o deixou desiludido e exausto. Ele carrega o peso do combate real, e não apenas o do mundo mercenário, e ingressa nos mercenários em busca de um propósito que lhe pareça mais honroso do que aquilo que presenciou durante seu serviço. Oficialmente confirmado para o papel em 19 de setembro de 2011, a escalação de Hemsworth adiciona uma dinâmica renovada ao grupo. Curiosamente, Hemsworth havia sido originalmente escalado para o primeiro filme dos Mercenários para interpretar um personagem diferente, mas esse papel acabou sendo cortado do roteiro antes do início das filmagens. Sylvester Stallone, impressionado com Hemsworth apesar da mudança, manteve contato com o ator e lhe ofereceu uma nova oportunidade quando a produção da sequência teve início. Stallone idealizou Billy como o símbolo da próxima geração, o futuro daquilo que os mercenários poderiam vir a se tornar. Ao contrário dos membros mais velhos, que são marcados por cicatrizes, cínicos e endurecidos por décadas de violência, Billy ainda carrega consigo a esperança. Stallone o descreveu como o único membro da equipe que não é amargurado nem emocionalmente entorpecido, tornando sua presença ao mesmo tempo revigorante e tragicamente significativa dentro da história. Yunnan junta-se ao elenco como Maggie Chan, uma agente da CIA altamente qualificada, designada para trabalhar ao lado dos mercenários sob as ordens de Church. Maggie é perspicaz, centrada e totalmente focada na missão. Sua presença traz uma dinâmica renovada a uma equipe que, de outra forma, seria dominada por homens. Ela se une ao grupo em uma missão crítica, envolvendo Jean-Claude Van Damme assume o papel de Jean Villain, o antagonista central do filme e o líder impiedoso de um grupo mercenário rival conhecido como os Sangs. Ao contrário dos mercenários, que operam com um código pessoal e um senso de lealdade, Villain representa o lado mais sombrio do mundo mercenário, frio, calculista e movido puramente pela ganância e pelo poder. Van Damme abordou o personagem com intensidade, mantendo distância do restante do elenco durante as filmagens, para poder permanecer totalmente imerso na mentalidade de um vilão. Stallone deu um gostinho do tão aguardado confronto entre os dois ícones da ação, dizendo: "Teremos um grande embate entre mim e Van Damme, algo que vem sendo aguardado há muito tempo, portanto, deve ser algo memorável." Curiosamente, Van Damme havia recebido originalmente uma oferta para um papel no primeiro filme da franquia Os Mercenários, mas recusou. A sequência lhe proporcionou um personagem com profundidade e ameaça. Não apenas uma participação especial, mas um vilão com presença e impacto, tornando seu envolvimento posterior ainda mais icônico. Sua interpretação de vilã confere ao filme um de seus antagonistas mais memoráveis, alguém capaz de desafiar os mercenários em todos os níveis. Bruce Willis retorna como a misteriosa figura da Sewanera, conhecida simplesmente como Church, um homem que opera nas sombras e que sempre parece saber mais do que revela. No primeiro filme, Church apareceu apenas brevemente, mas Stallone já havia expressado interesse, em agosto de 2010, em expandir o personagem para um papel de maior destaque na sequência, talvez até posicionando-o como um super-vilão. Embora as lealdades de Church permaneçam incertas e sua bússola moral muitas vezes pareça flexível, uma coisa é inegável: sempre que ele aparece, os riscos aumentam. Willis foi oficialmente confirmado em um papel substancial em 6 de setembro de 2011. Ao falar sobre seu retorno à franquia, ele brincou:
Espero que eles comecem a filmar enquanto ainda somos jovens o suficiente para sobreviver. Sua presença enigmática, seus diálogos afiados e seu carisma poderoso na tela acrescentam uma camada de imprevisibilidade e tensão à história. Com o envolvimento de Church, as missões nunca são o que parecem, e os mercenários ficam constantemente se perguntando se são seus aliados ou seus peões. Arnold Schwarzenegger retorna como Trent Mauser, o antigo rival de Barney Ross, aliado ocasional e fonte constante de tensão competitiva. Trent personifica o arquétipo do herói de ação da velha guarda, confiante, imponente e destemido diante do perigo. E suas interações com Barney acrescentam humor, batalhas de egos e um senso de história ao filme. Stallone já esperava trazer Schwarzenegger de volta para um papel de maior destaque antes mesmo de o primeiro filme da franquia Os Mercenários ser lançado, tendo declarado a famosa frase: "Se isto der certo, eu adoraria tê-lo no próximo." A sequência cumpriu essa promessa. O envolvimento de Schwarzenegger foi oficialmente confirmado em 6 de setembro de 2011, com seu papel sendo expandido significativamente para além da breve participação especial que fizera no filme original. Apesar de seu tempo de tela ter aumentado, a produção teve de se adaptar à sua agenda lotada, o que o levou a filmar todas as suas cenas em apenas 4 dias, um testemunho de seu profissionalismo e de sua amizade de longa data com Stallone. Sua presença agrega poder de estrela, nostalgia e um senso icônico de diversão, especialmente nas cenas em que Trent e Ross trocam farpas sarcásticas, como dois pistoleiros veteranos que se recusam a admitir que estão perdendo o ritmo. O Scott Adkins aparece como Hector, o braço direito de confiança de Villain e um dos lutadores mais capazes entre os Sangs. Frio, disciplinado e ferozmente leal, Hector atua como a ameaça física que equilibra a ameaça psicológica representada por Van Damme. Conhecido por sua destreza nas artes marciais e por seus papéis em filmes de ação de alta intensidade, Adkins traz uma eficiência brutal e precisão para as cenas de luta do filme. Curiosamente, ele recebeu uma oferta para um papel no primeiro filme da franquia Os Mercenários, mas recusou para poder estrelar O Imbatível 3, Redenção, no qual entregou uma atuação que elevou ainda mais sua reputação no gênero de ação. Sua participação na sequência permitiu que ele enfrentasse de igual para igual lendas da ação em alguns dos momentos de combate mais intensos do filme. O elenco do filme é ainda mais enriquecido com o retorno de atores e papéis coadjuvantes notáveis. Charisma Carpenter reprisa seu papel como Lacey, a namorada de Lee Christmas, adicionando um toque de ancoragem emocional e continuidade à trama pessoal de Christmas. A atriz sueca Amanda Ooms junta-se ao filme como Pilar, uma líder forte e determinada na vila oprimida, representando a voz da resistência e da sobrevivência contra a brutalidade de vilã. Enquanto isso, Nicolette Noel interpreta a esposa de Billy, conferindo peso emocional ao arco do personagem e reforçando as motivações pessoais que impulsionam os mercenários à ação e à vingança. Adicionando autenticidade ao universo mercenário do filme, o lutador búlgaro de MMA, Lyubomir Simeonov, faz uma participação especial como um dos Sangs, trazendo uma presença de combate real para as telas. Uma escolha de elenco mais inesperada veio do mundo dos esportes profissionais. O astro do tênis Novak Djokovic gravou uma cena de participação especial interpretando a si mesmo, após ser convidado pessoalmente pelo produtor Avi Lerner. Embora tenha sido filmada, a cena acabou sendo cortada da versão final lançada nos cinemas, tornando-se uma daquelas curiosidades fascinantes sobre cenas perdidas que os fãs continuam a debater. Durante as fases iniciais de desenvolvimento, a lista de elenco para Os Mercenários 2 parecia muito diferente da formação final que os fãs viram de fato nas telas. O filme passou por várias versões de roteiro e a cada nova versão, novos nomes eram contatados, à medida que Stallone e os produtores buscavam formar uma equipe dos sonhos, de heróis de ação ainda maior do que a do primeiro filme. Em outubro de 2010, Bruce Willis deu a entender que Steve Austin deveria retornar como Dan Payne, o vilão brutal que interpretou no filme original. Naquela época, a ideia era trazer de volta vários personagens para expandir o universo, em vez de começar do zero com novos antagonistas. Embora esse plano tenha acabado mudando,
A intenção demonstrava como a sequência visava, inicialmente, conectar-se de forma mais sólida à trama do primeiro filme. Um mês depois, em novembro de 2010, surgiu uma notícia surpreendente. Charlie Sheen estava sendo cotado para um papel. Relatos sugeriam que ele estava em negociações para interpretar um agente da CIA, cuja missão seria rastrear o personagem de Willis, Mr. Church. A ideia de Sheen integrar o elenco, justamente durante um período de intensa exposição midiática, teria conferido um toque inesperado ao filme, mesclando a ação com seu carisma característico e sua língua afiada. No entanto, essa versão do roteiro nunca se concretizou e o papel acabou sendo reformulado. Já na fase intermediária do desenvolvimento, a equipe de produção continuou em busca de ícones globais do cinema de ação para ampliar o apelo internacional do filme. Em agosto de 2011, a revista Variety noticiou que Donnie Yen, uma das estrelas de ação mais respeitadas da Ásia e uma lenda das artes marciais, havia recebido uma proposta para atuar no longa. A contratação de Yen tinha o potencial de elevar o nível das coreografias e criar uma ponte entre Hollywood e o cinema de ação asiático. Contudo, apesar da empolgação em torno da oferta, Yen optou por recusá-la. Mais tarde, ele explicou que o papel não lhe parecia suficientemente instigante e carecia de profundidade. Por isso, não considerou o projeto interessante naquele momento. Sua decisão baseou-se em seus instintos criativos e não em questões de status ou estrelato, levando-o a optar por focar em filmes que lhe proporcionassem uma maior realização artística. À medida que a pré-produção avançava, a busca por elenco para Os Mercenários 2 continuava a gerar um enorme burburinho, com os produtores visando reunir o que muitos fãs esperavam ser a maior formação de astros de ação já vista em um único filme. Em setembro de 2011, Sylvester Stallone confirmou que estava em negociações ativas com Nicolas Cage e John Travolta. Ambos os atores eram vistos como potenciais adições empolgantes. Cage, por sua presença de tela imprevisível e intensa, e Travolta pelo charme imponente e pela energia vilanesca que havia demonstrado em filmes como A Outra Face, Face/Off. Stallone deixou claro que o único desafio real era a questão de agenda. Se seus calendários se alinhassem, eles estariam prontos para se juntar à missão. Anteriormente, em julho de 2011, foi noticiado que Mickey Rourke retornaria para reprisar seu papel como Tool, o mercenário aposentado e de alma profunda, que conferiu profundidade emocional ao primeiro filme. Muitos fãs estavam ansiosos para ver mais de Tool, especialmente após o monólogo dramático que ele proferiu em Os Mercenários. No entanto, no final de setembro, surgiram rumores de que Rourke havia se afastado do projeto e, em 18 de outubro, sua saída foi oficialmente confirmada. Sua desistência implicou ajustes significativos no roteiro, já que os rascunhos iniciais, segundo relatos, planejavam expandir o papel de Tool e seus laços emocionais com a equipe. Enquanto isso, a produção também entrou em contato com várias outras estrelas de alcance global. Foi oferecido um papel a Antônio Banderas, um papel que o teria reunido a Stallone após o intenso confronto entre ambos no filme Assassinos, 1995. Contudo, Banderas acabou não podendo integrar o elenco devido a outros compromissos profissionais. A lenda do cinema de ação de Hong Kong, Jackie Chan, revelou mais tarde que também lhe havia sido oferecido um papel no filme. Os fãs estavam particularmente empolgados com a ideia de Chan colaborar com Stallone e outros ícones da ação, pois isso traria uma mistura única de artes marciais e ação cômica para a franquia. Infelizmente, Chan teve de recusar, devido à sua agenda de trabalho em CZ-12, um filme que ele estava dirigindo e no qual atuava como protagonista na época, o que tornou impossível sua participação. Ao refletir sobre sua filosofia de escalação para Os Mercenários 2, Sylvester Stallone explicou que sua abordagem não se resumia apenas a reunir grandes nomes pelo simples fato de ostentarem o status de estrelas. Para ele, o coração da franquia residia em reviver carreiras lendárias e honrar o legado do cinema de ação. Stallone compartilhou abertamente que buscou, de forma intencional, atores que outrora haviam brilhado intensamente nas telas, mas que, desde então, haviam se afastado dos holofotes de Hollywood.
Ele afirmou sentir-se atraído por atores que haviam desfrutado de grande sucesso no passado, apenas para mais tarde enfrentarem dificuldades na carreira. Indivíduos que, assim como ele em diversos momentos de sua própria trajetória, sabiam o que significava ascender, cair e lutar para dar a volta por cima. Nas palavras de Stallone, gosto de trabalhar com pessoas que tiveram seu momento de glória, mas que talvez tenham passado por tempos difíceis e dar a elas uma nova oportunidade. Alguém fez isso por mim e gosto de ver se consigo fazer o mesmo por elas. Essa mentalidade moldou o espírito dos filmes da franquia Os Mercenários. Não se tratava apenas de um reencontro de astros do cinema de ação. Era uma segunda chance, uma celebração da resiliência, da lealdade e do respeito mútuo entre atores que haviam definido uma era do cinema. Stallone frequentemente mantinha-se atento a talentos como Michael Biehn ou Michael Paré, atores que outrora haviam tido uma forte presença em Hollywood, mas que já não recebiam a atenção que mereciam. Para ele, escalar esses atores não era apenas uma decisão de negócios, era algo pessoal. Tratava-se de gratidão, de retribuir as oportunidades que outros lhe haviam concedido no passado, em sua própria carreira. O sucesso de Os Mercenários em 2010 despertou um entusiasmo imediato em relação à continuidade da franquia. Mesmo antes de o primeiro filme chegar oficialmente aos cinemas, em agosto de 2010, os planos para uma sequência já estavam em andamento. Sylvester Stallone estava confiante de que havia mais história para contar e mais lendas da ação para reunir. Ele instigou os fãs com as primeiras pistas sobre sua visão, dizendo: "Tenho uma ideia pronta para ser executada. Vou tentar fazer algo que seja bastante radical." Naquela fase, Stallone ainda não tinha um roteiro escrito, mas a trama central e a direção da sequência já estavam se formando em sua imaginação. Em uma entrevista naquele mesmo mês, ele admitiu com um sorriso que nada estava no papel ainda, mas acrescentou: "Está traçado na minha mente." Isso revelou o quão pessoal a franquia era para ele. Ele via a sequência não apenas como uma continuação, mas como uma oportunidade de elevar as apostas, expandir o elenco e levar a ação muito além do filme original. No entanto, no início de 2011, Stallone tomou uma importante decisão criativa. Em 18 de abril de 2011, ele confirmou que não retornaria como diretor de Os Mercenários 2. Após ter escrito, dirigido e estrelado o primeiro filme, ele sentiu que a sequência precisava de uma nova perspectiva, por trás das câmeras. Ele começou a elaborar uma lista de diretores que pudessem trazer nova energia, escala e estilo ao projeto, enquanto ele próprio se concentrava mais em moldar a história e liderar o elenco em cena. O progresso continuou acelerado. Em abril de 2011, o estúdio definiu oficialmente uma data de lançamento: 17 de agosto de 2012. Um primeiro pôster de teaser, concebido para despertar a curiosidade sem revelar muito, foi apresentado no prestigioso Festival de Cinema de Cannes, de 2011, gerando grande interesse na indústria e especulações entre os fãs sobre quem se juntaria ao próximo capítulo. Apenas 2 meses depois, em junho de 2011, a busca por um diretor chegou ao fim, quando Simon West foi oficialmente confirmado para comandar o filme. West era mais conhecido por filmes de ação de alta energia, como Con Air e Lara Croft, Tomb Raider, o que o tornava uma escolha adequada para elevar o nível da sequência, trazendo sequências de ação mais grandiosas, uma coreografia de combate mais refinada e um estilo visual mais dinâmico, em comparação ao tom mais cru e rústico do primeiro filme. Em agosto de 2011, reportagens do setor revelaram que a New Image/Millennium Films havia iniciado negociações com uma grande distribuidora chinesa. A proposta em pauta consistia em uma parceria estratégica. A distribuidora chinesa ajudaria a financiar e coproduzir o filme, e em contrapartida, a produção escalaria uma estrela chinesa, sendo Donnie Yen a escolha preferencial, e filmaria parte da obra na China. Essa colaboração não apenas traria representatividade cultural à franquia, mas também impulsionaria significativamente o potencial de bilheteria do filme na China, um mercado em rápido crescimento para os filmes de ação de Hollywood. O acordo mostrava-se atraente por diversas razões.
uma coprodução chinesa teria facilitado o caminho para um lançamento cinematográfico mais fluido na China. Um mercado conhecido por suas rígidas cotas de exibição e pelo número limitado de lançamentos estrangeiros permitidos. Além disso, a parceria teria permitido à Millennium Films obter uma parcela maior da receita proveniente da bilheteria chinesa, em vez do percentual reduzido que é tipicamente concedido a filmes que não contam com coprodução chinesa. No entanto, apesar das promissoras discussões iniciais, a parceria desmoronou antes que as filmagens pudessem ter início. Divergências criativas e logísticas impediram que ambas as partes chegassem a um acordo definitivo, inviabilizando, em última análise, o que poderia ter sido uma grande colaboração internacional para a franquia. Em 19 de janeiro de 2012, Sylvester Stallone fez um anúncio que imediatamente desencadeou uma onda de debates entre os fãs. A sequência estava sendo planejada para receber uma classificação indicativa PG-13. Essa representou uma mudança significativa em relação ao primeiro filme da franquia Os Mercenários, The Expendables. Q havia recebido a classificação R, devido à sua violência intensa e tom visceral, restringindo o público a maiores de 17 anos, a menos que estivessem acompanhados por um adulto. Ao buscar a classificação PG-13, a sequência se tornaria acessível a um público muito mais amplo, incluindo adolescentes a partir dos 13 anos, e, potencialmente, a crianças ainda mais novas, caso estivessem acompanhadas por um responsável. Do ponto de vista do estúdio, isso significava um aumento na venda de ingressos e um alcance demográfico mais vasto, especialmente no mercado internacional. No entanto, para uma franquia construída sobre uma ação contundente, à moda antiga e sem concessões, muitos fãs sentiram que essa mudança ameaçava a própria identidade do filme. Quase imediatamente após a divulgação da notícia, a reação na internet tornou-se negativa. Fãs de longa data do gênero de ação, incluindo aqueles que cresceram assistindo a Stallone, Schwarzenegger e Van Damme em seus lendários filmes com classificação R, expressaram sua decepção. Eles temiam que a classificação mais branda diluísse a violência, a intensidade e aquela atmosfera de filme de ação clássico que havia definido o primeiro longa-metragem. Ao falar com o site Ain't It Cool News para abordar a repercussão negativa, Stallone confirmou: "O rumor sobre a classificação PG-13 é verdadeiro, mas antes que seus leitores emitam um julgamento, peço que confiem em mim quando digo que este filme é grandioso em todos os sentidos e entrega o que promete em todos os níveis." Stallone instou os fãs a suspenderem seus julgamentos, prometendo que, apesar da mudança na classificação, o filme ainda ofereceria ação em grande escala, sequências de impacto e o espetáculo repleto de adrenalina que todos esperavam. Sua declaração sugeria a crença de que a força da sequência residiria não apenas na violência, mas também no carisma das estrelas, no humor, na química entre os atores e em momentos épicos e grandiosos. Pouco depois do anúncio da classificação PG-13, começaram a circular rumores sobre o motivo que levou à alteração da classificação em primeiro lugar. Um dos relatos mais difundidos alegava que Chuck Norris havia solicitado que o filme fosse adaptado para se tornar mais familiar, antes de concordar em integrar o elenco. De acordo com esses relatos, Norris sentia-se desconfortável com o nível de palavrões presentes no roteiro e não desejava ter seu nome associado a um filme que fizesse uso excessivo de linguagem chula. Devido à sua persona de imagem limpa e ao tom familiar associado a muitos de seus filmes, os fãs rapidamente acreditaram no rumor. No entanto, apesar da intenção inicial de entregar uma versão com classificação PG-13, o plano não vingou. À medida que a pós-produção avançava e a reação negativa dos fãs se intensificava, a equipe gradualmente retomou o tom voltado para o público adulto, associado ao cinema de ação clássico. Por fim, a tentativa de criar uma versão mais acessível aos jovens fracassou, e o filme final foi oficialmente lançado com classificação R. Quando a classificação R foi confirmada, pouco antes do lançamento, o diretor Simon West esclareceu que o filme sempre fora concebido para ser intenso e focado no público adulto. Ele explicou: "O estilo de filmagem e os diálogos, desde o primeiro dia, já eram de classificação R." Essa declaração sugeria que o DNA do filme nunca havia mudado de fato. O tom,
As atuações e a ação foram sempre moldados tendo em mente um público maduro. Contudo, uma perspectiva diferente surgiu do Departamento de Efeitos Visuais. O supervisor de efeitos visuais do filme revelou um detalhe surpreendente dos bastidores. Durante a produção, as cenas de ação foram fisicamente filmadas de modo a se adequar ao padrão PG-13. Isso significava que, durante as filmagens, os disparos de armas de fogo não mostravam jorros de sangue. Em vez disso, os atores reagiam a efeitos de impacto de poeira, uma abordagem mais suave e menos gráfica, tipicamente utilizada quando os cineastas pretendem manter a violência menos explícita. Jean-Claude Van Damme interveio pessoalmente para reformular o clímax do filme. Originalmente, o roteiro previa uma luta final curta e decepcionante entre o vilão interpretado por Van Damme e o personagem de Sylvester Stallone. Nessa versão, o personagem de Van Damme passava a maior parte do tempo fugindo, com apenas uma breve troca de socos antes de a luta terminar. Algo que Van Damme sentiu que deixaria o público decepcionado. Ao ler a cena, Van Damme concluiu que ela não fazia jus ao tão aguardado confronto entre duas das maiores estrelas de ação das décadas de 80 e 90. Os fãs esperavam há décadas para ver Stallone e Van Damme se enfrentarem nas telas, e ele sentiu que esse momento precisava ser maior, mais longo e mais memorável. Van Damme tomou a iniciativa e procurou Stallone, que também atuava como roteirista e uma das principais vozes criativas do filme, sugerindo que eles redesenhassem a luta por completo. Stallone concordou de imediato, dando a Van Damme a liberdade para ajudar a reformulá-la. Van Damme, então, reimaginou toda a sequência, criando uma construção dramática mais elaborada, uma coreografia de combate mais intensa e uma verdadeira batalha mano a mano, digna do legado de ambos. Ele desejava uma luta que não fosse apenas física, mas também cinematográfica, dotada do ritmo, do estilo das artes marciais e do impacto emocional que os fãs esperavam ver quando dois ícones da ação finalmente se colidissem. Os Mercenários 2 contou com um orçamento de produção de 100 milhões de dólares, e o período principal de filmagens teve início oficial em 29 de setembro de 2011. As filmagens prosseguiram por 14 semanas intensas, repletas de sequências de ação, acrobacias arriscadas e cenas de grande escala. A maior parte da produção ocorreu na Bulgária, país que oferecia tanto locações de filmagem com bom custo-benefício, quanto uma grande variedade de paisagens adequadas para um blockbuster de ação. Entre os principais locais de filmagem, destacam-se No Boiana Film Studios, em Sófia, a base principal da produção, onde foram rodadas muitas cenas internas e sequências de ação em ambientes controlados. A cidade de Plovdiv, a segunda maior cidade da Bulgária, utilizada para sequências de grande porte e momentos de ação urbana. A cidade montanhosa de Bansko, utilizada para tomadas externas atmosféricas e sequências em terrenos acidentados. Uma das cenas de ação mais ambiciosas e caras do filme foi filmada no Aeroporto Internacional de Plovdiv. Essa sequência de ação apresentava uma combinação de alta energia, incluindo intensos tiroteios, explosões de grande escala, perseguições de carro em alta velocidade, ação desenrolando-se pelo terminal e pelas dependências do aeroporto. Essa sequência no aeroporto foi concebida para proporcionar uma abertura visual grandiosa e de alto impacto, estabelecendo imediatamente o tom do filme. Apesar do planejamento minucioso e da experiência de muitos profissionais de dublê, a produção enfrentou um incidente devastador. Em 27 de outubro de 2011, a equipe de dublês da segunda unidade estava filmando uma cena no reservatório de Ognianovo, localizado a cerca de 15 milhas, 24 quilômetros, de Sofia. A cena envolvia uma explosão controlada em uma lancha inflável, planejada para fazer parte de uma sequência de ação. Durante a realização da acrobacia, algo deu tragicamente errado. A explosão ocorreu de maneira irregular, resultando em a morte do dublê Kun Liu, ferimentos graves em outro dublê. Nuo Sun Sun foi levado às pressas para um hospital, onde os médicos realizaram uma cirurgia de emergência com duração de 5 horas. Felizmente, ele sobreviveu, e após a operação, seu estado foi considerado estável. O acidente lançou uma sombra sobre a produção e evidenciou o ambiente de alto risco que os filmes repletos de ação exigem, mesmo com a presença de profissionais treinados e a implementação de medidas de segurança.
Os Mercenários 2 foi produzido com um orçamento de 100 milhões de dólares, com a fotografia principal tendo início em 29 de setembro de 2011 e prosseguindo por 14 semanas. A maior parte do filme foi rodada na Bulgária, aproveitando-se de locações diversificadas e instalações de produção com excelente custo-benefício. As filmagens tiveram como base os estúdios Nuboyana Film Studios, em Sófia, enquanto cenas importantes também foram gravadas na cidade de Plovdiv e na cidade montanhosa de Bansko. Uma das maiores sequências de ação do filme foi encenada no Aeroporto Internacional de Plovdiv, onde a equipe filmou tiroteios em grande escala, perseguições de carro dramáticas e cenas explosivas por todo o terminal e a pista de pouso. No entanto, a produção enfrentou uma tragédia em 27 de outubro de 2011, quando a equipe de dublês da segunda unidade estava filmando uma cena de ação no reservatório de Ognianovo, a cerca de 15 milhas de Sófia. Uma explosão planejada em um bote de borracha deu errado, resultando na morte do dublê Kun Liu e deixando outro dublê, Nuo Sun, em estado crítico. Sun foi submetido a uma longa cirurgia de 5 horas e, posteriormente, foi noticiado que seu estado era estável. Contudo, o incidente lançou uma sombra sombria sobre uma produção que, de resto, era repleta de energia. E anos mais tarde, em 2023, o filme surpreendeu os fãs novamente ao ser lançado gratuitamente no YouTube nas Filipinas, provando que o legado de Os Mercenários continua vivo e forte.